Imagine um mundo à beira do abismo, um lugar onde cada sussurro de guerra é um trovão, e a traição se esconde no aperto de mão de um amigo. Nos próximos minutos, você descobrirá uma profecia que descreve exatamente o tempo em que vivemos. Esta não é uma história qualquer, é o aviso final que pode mudar tudo o que você acredita sobre o futuro. Inscreva-se e prepare-se, porque o que você vai ouvir é assustadoramente real. Esta é a história registrada em Lucas capítulo 21. Jesus estava no templo, observando as pessoas. Ricos, com suas roupas finas, depositavam grandes quantias nas caixas de oferta, fazendo questão de mostrar sua generosidade. Mas então, uma figura discreta chamou sua atenção. Era uma viúva, tão pobre que sua existência mal era notada. Ela se aproximou e, com mãos trêmulas, depositou 2 pequenas moedas de cobre. Para o mundo, era quase nada, mas Jesus viu o que ninguém mais viu. Ele chamou seus discípulos e disse: "Eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todos eles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver." Essa pequena cena, esse ato de fé total, foi o prelúdio para uma das profecias mais intensas de toda a Bíblia. Enquanto os discípulos admiravam a grandiosidade do templo, com suas pedras maciças e ofertas preciosas, Jesus os interrompeu com uma declaração chocante: "Chegará o tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será derrubado." Imagine o impacto disso. Era como dizer que o maior símbolo da fé e da identidade do povo deles seria reduzido a pó? Naturalmente, eles ficaram apavorados e curiosos. "Mestre", perguntaram eles, "quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que estão prestes a acontecer?" E então, Jesus começou a pintar um quadro do futuro, um quadro que começa com engano. "Cuidado para não serem enganados", ele avisou, "pois muitos virão em meu nome dizendo: 'Sou eu', e o tempo está próximo. Não o sigam." O primeiro sinal não seria guerra ou desastre, mas o engano espiritual. Pessoas surgindo, prometendo salvação, liderando multidões por caminhos falsos. Um alerta que ecoa com força até hoje. Depois, ele falou de conflitos globais. "Vocês ouvirão falar de guerras e revoluções, mas não se assustem. É necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não virá imediatamente." Ele continuou, como se estivesse lendo as manchetes de um jornal do futuro. "Nação se levantará contra nação e reino contra reino." As tensões que vemos hoje, as fronteiras disputadas, as alianças frágeis, tudo isso foi previsto. Mas a turbulência não seria apenas entre os homens. A própria natureza gemeria. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais do céu. Pense nos desastres naturais que testemunhamos, terremotos que devastam cidades, pandemias que paralisam o mundo, fenômenos climáticos extremos que nos deixam sem palavras. Jesus não estava apenas falando de eventos isolados, mas de uma frequência e intensidade que fariam a humanidade tremer. E no meio de todo esse caos externo, Jesus voltou o foco para seus seguidores. A vida não seria fácil para aqueles que o seguissem, mas antes de tudo isso, ele disse: "Eles os prenderão e os perseguirão. Por causa do meu nome, eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores."
a fé se tornaria um crime. Ser fiel a Cristo significaria enfrentar a hostilidade do mundo. A traição viria dos lugares mais inesperados. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Consegue imaginar a dor ser entregue por aqueles que você mais ama? A profecia revela uma era em que os laços familiares seriam quebrados pela ideologia e pela perseguição. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, ele afirmou. Uma solidão avassaladora para aqueles que se mantivessem firmes. No entanto, em meio a essa escuridão, Jesus ofereceu uma promessa de poder e esperança. Mas nenhum só fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Pela perseverança de vocês, obterão a vida. Ele também prometeu que quando fossem levados a julgamento, não precisariam se preocupar com o que dizer, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. A força para resistir não viria deles mesmos, mas diretamente de Deus. Então, a profecia se torna ainda mais específica e aterrorizante. Jesus descreve um evento militar concreto. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua destruição está próxima. Este foi um sinal claro e literal, e o conselho dele foi urgente. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Não era hora de lutar, mas de fugir. Era um juízo inevitável. Ele descreveu a agonia daquele tempo. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Eles cairão ao fio da espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. A profecia se estende para além da destruição de Jerusalém em 70 AD. Código, ele fala de um longo período de dispersão. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Por quase 2000 anos, isso foi uma realidade histórica. Após descrever a desolação na terra, Jesus eleva nosso olhar para o cosmos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. O universo inteiro participaria deste drama final. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Pense na ansiedade global, na confusão dos líderes, na sensação de que o mundo está fora de controle. É exatamente o que ele descreveu. O medo seria tão intenso que paralisaria as pessoas. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Não é um medo comum, é um terror existencial, a percepção de que as próprias fundações da realidade estão se desfazendo. Mas é exatamente neste ponto, no auge do terror e do caos, que a profecia revela sua glória suprema. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aquele que veio como um cordeiro humilde retornará como um rei vitorioso. Aquele que foi julgado pelos homens virá para julgar o mundo. É o clímax da história humana, e para seus seguidores, este momento não será de terror,
mas de redenção. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. No meio do colapso mundial, a esperança dos fiéis floresce. O fim do mundo, como o conhecemos, é o começo da eternidade com Deus. Para que não restassem dúvidas, Jesus contou uma parábola simples. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Os sinais não são para nos assustar, mas para nos alertar, para nos preparar. São como os primeiros brotos da primavera, anunciando a chegada de algo glorioso. E ele concluiu com um aviso solene e pessoal: eu lhes digo a verdade, esta geração de forma alguma passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Suas palavras são eternas, mais sólidas que o próprio universo. O aviso final é um chamado à vigilância pessoal. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados com libertinagem, embriaguez e as preocupações desta vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. A profecia de Lucas 21 não é apenas sobre o futuro distante, é sobre o agora. É um chamado para examinarmos nossos corações hoje. Será que estamos vivendo como se este mundo fosse tudo o que existe? Ou estamos com os olhos fixos na eternidade? Se esta mensagem tocou seu coração, se você sente a urgência desses tempos, não guarde isso para si. Inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada juntos. Cada vídeo é uma peça do Quebra-Cobeca que nos prepara para o que está por vir. Sua inscrição é mais do que um clique, é um passo de fé. Vejo você no próximo vídeo.